Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, uma das maiores integradoras de tecnologias do mundo. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de ESG, para quem não conhece. O E vem de Environment em inglês ou ambiente, S de Social ou social e G de governança. Eu acho que esse é um ponto fundamental, principalmente porque são esses três pontos, são esses três pilares que ajudam a medir se uma empresa ela está tendo um impacto positivo na sociedade e ela está sendo sustentável. E para me ajudar a falar um pouco a respeito do ESG aplicado na saúde, eu trouxe aqui um convidado especialíssimo, Mr. Anfilofe Rodrigues. Fala, Anfilofe, tudo bem contigo, cara? Bom dia, tô bem, e você? Muito bom, muito bom. Primeiro, obrigado por estar aqui. Eu acho que a gente vai debater um tema super importante, que é justamente o ESG dentro do segmento da saúde. Aliás, nunca se teve tão em pauta, né, quando a gente fala de ESG, tanto do ponto de vista positivo, quanto do ponto de vista até um pouco negativo da parte do greenwash, né? A gente vê ações ESG sendo utilizadas como ações de marketing de muitas empresas, né? Mas hoje eu quero saber exatamente como é que o Einstein está utilizando o ESG dentro, até porque, como a gente estava conversando antes de começar o podcast, você disse que o Einstein já é bastante comprometido com ações de ESG há muito tempo. Então eu queria ouvir um pouco de ti a respeito das ações, dos desafios, dos benefícios, como é que isso está impactando a sociedade e mesmo o entorno do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, e como é que isso está mudando o hospital de alguma forma. Mas antes da gente começar, eu queria perguntar para ti. Primeiro, conceitualiza para a gente rapidinho o que é o ESG e qual que é a conexão do ESG com o Albert Einstein. Bacana. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade. Eu agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, né, conversando sobre esse tema que é realmente muito relevante para a sociedade. E Pro Einstein, que é uma organização de saúde, tem uma conexão realmente muito forte. Qual é o propósito da existência do Einstein? A gente nasceu para cuidar da saúde, para gerar um impacto positivo na vida das pessoas. O propósito do Einstein é levar uma gota de Einstein para cada cidadão. E a gente entende que esse propósito significa levar cura, levar bem-estar, levar qualidade de vida para essas pessoas por meio, né, de assistência à saúde, seja ela no ambiente privado, seja no ambiente público, por meio de pesquisa, por meio de inovações, por meio do ensino. Enfim, o Einstein atua em diversas frentes, inclusive um dos pilares do Einstein é o que a gente chama de responsabilidade social. Então, por meio dessas diversas formas de atuação, a gente quer e trabalha diariamente para levar ou para causar um impacto positivo na vida das pessoas. E esse impacto positivo tem tudo a ver com sustentabilidade, tem tudo a ver com a ESG, que no fim do dia também é fazer com que, por exemplo, em relação ao meio ambiente, uma organização tenha uma relação positiva entre aquilo que ela demanda, entre aquilo que ela consome da natureza e aquilo que ela entrega de valor para a sociedade, para as pessoas de uma forma geral. Ao longo dos anos, né, dos mais de 60 anos de existência do Einstein, o Einstein sempre teve um histórico compromisso não só com a cura das pessoas, mas também com o meio ambiente. Para você ter uma ideia, a gente reporta os nossos gases de efeito estufa, né, por meio de um padrão internacional, que é o GRI, desde 2010. Então a gente tem uma história de reportar os nossos gases de efeito estufa. O Einstein também tem, historicamente, né, por padrão, fazer o seu relatório de sustentabilidade, onde todos os serviços que a gente entrega para a sociedade são relacionados e também todos os consumos estão citados lá, destacados historicamente, como é que a gente vem consumindo recursos, como é que a gente vem produzindo serviços para a sociedade. Então, a ESG, a sustentabilidade para o Einstein, é parte de uma trajetória, é parte de uma rota que a gente vem percorrendo. E agora, num cenário global, onde a gente tem um cenário com mudanças climáticas mais evidentes, mais perceptíveis, onde a gente enxerga de forma também muito clara um nível social, um nível de desigualdade social, tensões sociais de uma forma geral, e uma necessidade maior por uma governança, seja uma governança global, seja uma governança dentro do país, seja governança dentro das próprias operações. Eu diria que esse tema, não só no mundo, mas dentro do Einstein, tem ganhado cada vez mais relevância.
falou alguns pontos importantes. Eu queria sempre entender, eu acho que isso é muito legal, porque como é que vocês, eu estou imaginando do ponto de vista de empresas em geral, assim, como é que se inicia dentro do ESG? Porque isso muitas vezes tem que vir, ele é de cima para baixo, né? É uma coisa que vem, quer dizer, lá do CEO, da parte da alta administração da empresa. Isso é cascateado para baixo, né? Como é que funcionou isso para o Einstein? Claro que o Einstein, por propósito, é como você falou, é cuidar de pessoas, né? Então, você cuidar da comunidade, né? Isso, cuidar do meio ambiente, isso acho que tá intrínseco nesse propósito, de alguma forma. Mas como é que isso acontece? No sentido de que tem que haver uma crença de cima para baixo e lá em cima apoiar essas ações constantemente para que isso vire uma cultura dentro da organização. Como é que isso funcionou para o Einstein? Como é que se começaram essas ações de ESG dentro do hospital? Bacana. Como é que o Einstein se organiza, né, para colocar isso em prática? Primeiro, nós somos somos parte de uma sociedade, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Isso. Que é formada por voluntários da comunidade judaica de São Paulo. E como é que ela tem toda uma estrutura organizacional dessa sociedade? Dentro dessa estrutura há um comitê de sustentabilidade, que olha diversos temas relacionados à sustentabilidade, que se reúne com determinada frequência e que é de fato o grande patrocinador, o grande direcionador dessas áreas. Isso se desdobra para a equipe executiva, para o COMEX, né, para os diretores executivos, que colocam isso em prática por meio de planejamento estratégico, por meio de direcionadores e de políticas que governam as operações. Ou seja, a gente está falando aqui da governança corporativa. Essas políticas, elas acabam desdobrando no que a gente chama de modelo tático de realização disso. E esse modelo tático, ele é desenhado para atender os melhores padrões internacionais. Em alguns deles, a gente, inclusive, busca certificações que atestam de forma externa que a gente está no caminho certo. No caso ambiental, por exemplo, a gente tem uma certificação 14001 desde 2003. Legal. A gente está esse ano, inclusive, a gente está fazendo uma recertificação da 14001. A gente tem uma certificação da 50001, que é a gestão da energia, né? 14001 meio ambiente, 50001 energia, além de outras certificações que a organização tem, que, olham, portanto, eu estou falando desde o momento em que o conselho determina qual a direção que a gente deve seguir. Isso passa por todos os processos operacionais até uma auditoria externa que checa de forma independente de que maneira a gente está evoluindo. Boa. Agora, como é que, de alguma forma, essas ações de ESG, eu quero entrar um pouco numa linha de que a gente vê um crescimento de algo... Eu não gosto, eu sinceramente acho que o ESG é absolutamente importante, mas o meu medo é que ela em algum momento entre numa buzzword, que é o que a gente estava falando sobre o tal do greenwash, né? Que é empresas se utilizando de ações de ESG para promover sua marca, né? O que eu acho que é bem ok, mas quando o propósito é única e exclusivamente esse, aí você foge completamente da ideia de ESG. O ponto é como fugir disso. Como ser verdadeiro nas ações de ESG. E para que a sociedade entenda que aquilo é verdadeiro. Bacana. O que acontece? Quando a gente pensa em sustentabilidade de uma forma geral, é bacana a gente olhar para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são objetivos consensados, né, entre a grande maioria dos países. No Einstein, a gente tem compromisso com 11, 12, 17 e a gente mensura como é que está a evolução, a maturidade desses objetivos dentro das nossas operações. Um outro elemento que a gente também busca fazer são compromissos externos internacionais. Um dos compromissos é com a Agenda 2030, né, que é reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar até 2050. Ou seja, quando a gente assume, portanto, um compromisso público e um compromisso de longo prazo. Portanto, um dos elementos-chave, no meu modo de ver, é pensar nisso enquanto uma jornada, é uma trajetória que a organização faz no sentido de mitigar seus impactos, no sentido de aumentar o valor entregue para a sociedade, no sentido de reduzir os seus aspectos ambientais. E na medida que essa trajetória vai ficando pública, mostrada para todas as partes interessadas, o compromisso começa a ficar mais evidente.
Diferente de apenas uma foto, um momento, um projeto de destaque, mas que não mostra uma trajetória consistente e verdadeira. Acho que isso que você falou é absolutamente fundamental, né? O projeto pontual, ele é bacana, mas ele precisa ser, como você falou muito bem, é uma trajetória. É exatamente isso que eu imaginei também, para que o negócio não pareça um greenwash, é isso. É o comprometimento constante daquela organização com o meio ambiente, com a sociedade, com a governança. Perfeito. Agora vamos para uma linha um pouco mais prática. Você já está você foi consultor, você comentou em algum momento. Hoje você está nessa área operacional de meio ambiente há quanto tempo dentro do Einstein? Estou há 9 anos no Einstein. Boa. Eu vim da indústria, tinha um viés para pesquisa e desenvolvimento. Vim para o Einstein para trabalhar na inovação, para trazer inovações para a área da saúde, especialmente para a área de engenharia. E quis o destino, que a minha trajetória dentro do Einstein convergisse para a ESG, para a sustentabilidade, para meio ambiente. Boa. E aí, ao longo dessa trajetória, eu fui tendo a oportunidade de aprender e, lógico, de desenvolver junto com as pessoas projetos que contribuem para que essa trajetória que a instituição já vinha fazendo ganhasse ainda mais força. Notoriedade. E quais foram os principais, devido à sua experiência, eu queria te perguntar isso, que é uma coisa bem mais prática. Quais foram os desafios ou quais são os desafios da implementação constante, de pensar em ações? Como é que vocês chegam num insight? Eu entendi que tem muito a ver com propósito, quando a gente fala de insights de ações para ser feitos, mas quais são os principais desafios para a implementação dessas ações? Como é que vocês medem isso, né, e como é que isso é reportado? Olha só, eu vou começar pela governança. Quando há uma governança bem estabelecida, você tem a oportunidade ali de desdobrar essa governança por meio de... Outra pergunta, o ESG começaria por governança sempre? Sempre. Boa. Uma organização que não tem uma governança clara e atuante, direcionando, não só direcionando, mas patrocinando, investindo, monitorando o resultado e mostrando esse resultado dentro e fora da organização, os profissionais que estão encarregados de executar essa governança certamente terão maior dificuldade de avançar. Ou seja, o acompanhamento, o monitoramento por meio também dessa alta liderança, né, desse nível mais elevado é fundamental. Isso, ele demonstra o compromisso real da instituição no tempo. Então esse é chave. Então quando há essa governança, é possível estabelecer metas, métricas, objetivos e persegui-los, acompanhados ao longo do tempo. O segundo fator que eu acho que vale a pena destacar, e a gente não destacou aqui ainda, é o fator pessoas, né? Quando a gente fala no S, a gente está falando de pessoas na sua totalidade. Então, quando uma organização garante que os seus profissionais estão sadios, estão seguros do ponto de vista físico, seguros do ponto de vista emocional, né? A gente vive um contexto de insegurança emocional. É importante que se crie um ambiente seguro para que as pessoas possam trabalhar e conviver de forma feliz no trabalho. Tenham os recursos necessários, sejam financeiros, sejam de condições de trabalho, de equipamento, etc. E por fim, essas pessoas vão entregar o seu melhor. Elas vão conseguir ser produtivas, elas vão conseguir contribuir de fato para que a empresa entregue aquilo que ela quer entregar, né? Ou seja, as pessoas estão no centro desse processo. E as pessoas em todos os níveis, né? Em todos os seus cargos, em todas as funções que elas estiverem desempenhando. Então, há um desafio muito grande em garantir que as pessoas estejam saudáveis, seguras e motivadas, conectadas com o propósito. Se isso houver, esse elemento vai garantir que a empresa de fato evolua. E por fim, o desafio ambiental, ou seja, se a gente tem uma boa governança, a gente entrega resultados, a gente tem pessoas felizes, a gente pode, aí sim a organização tem condições de pensar, legal, eu tenho equilíbrio financeiro, eu tenho equilíbrio de governança, eu tenho pessoas felizes e saudáveis, eu consigo olhar para todo um contexto, todas as demais partes interessadas e falar, legal. Uma jornada mesmo, né? É bem uma jornada. Eu quero continuar fazendo tudo isso que eu faço, mas eu quero fazer ainda melhor. Eu quero impactar menos no meio ambiente, eu quero gerar impacto na cadeia de valor no qual eu estou inserida, né? Ou seja, uma coisa é você pensar dentro da fronteira, estar muito bem ali. E quando você está muito bem, você pode ir além, né? Pensar na cadeia de valor. Nesse caso, a gente está falando da cadeia de valor do sistema de saúde.
nós estamos falando de operadoras de saúde, nós estamos falando de farmacêuticas, nós estamos falando de uma infinidade de prestadores de serviços nessa cadeia, seja de fornecedores, sejam de trabalhadores que estão junto, né, terceirizados de alguma maneira. Nós estamos falando dos impactos, nós estamos falando de efluentes, nós estamos falando de resíduos, nós estamos falando de emissões que, enfim, precisam estar sendo mensuradas, e aí sim a gente entra num aspecto mais preciso. Bom, se a gente consegue mensurar precisamente as nossas emissões, aí a gente entra numa lógica, por exemplo, de Pareto, né? Quais são os principais causadores das emissões? Então, eu já sei onde eu preciso ter um projeto, onde eu preciso investir mais para conseguir, então, reduzir esse impacto ambiental, no caso, emissões. Monitorado isso, se a governança, aí a gente volta à governança, se a governança é forte, há um patrocínio para que tenha investimento, para que tenha iniciativas de fato no sentido de reduzir aquela emissão atuando, seja na cadeia de fornecimento, seja no processo interno, no processo operacional interno, seja num controle com relação às emissões, algum filtro, alguma espécie de contenção para evitar que essa emissão aconteça. Então, assim, esse eu diria, esse é o primeiro ponto, medir e ter o patrocínio para garantir que a ação de fato seja feita e que ela seja perene. Quando vocês, a parte de medição eu acho incrível, como é que vocês conseguem chegar nos KPIs, né, das ações para dizer que aquilo foi um sucesso? Como é que se define? Porque me parece a parte mais difícil, inclusive. Como é que vocês definem KPIs? Falam, olha, isso realmente para conseguir investimento e tudo mais, eu vou chamar de um ROI, mas não é bem ROI, mas ok. E a definição do ROI, ela começa justamente, vamos definir os KPIs primeiro, para depois a gente saber se a gente chegou ou não sobre o retorno sobre o investimento. Como é que vocês... E aí você pode trazer uma ação qualquer que vocês tenham feito para ter uma ideia do que, olha, nós realmente atingimos, o impacto foi esse. Como é que isso é feito? Porque essa é uma curiosidade que eu tenho. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, que são as emissões de escopo 2, que são as emissões diretamente relacionadas ao consumo de energia elétrica que a gente compra no mercado. Então, medir o quanto a gente consome de energia do ponto de vista da conta é uma medição que está disponível porque vem uma fatura, você tem um dado. Medir esse consumo de forma distribuída, ou seja, como é que ele se desdobra dentro das diversas operações, o dentro impacto das que diversas... isso tem dentro de ESG, né? Exato. Assim, isso... Porque você sabe que você consome, você sabe que você causa impacto, mas você precisa saber de que maneira esse processo está de fato consumindo esse recurso natural. Onde, para que... Que afeta para diminuir o impacto, né? Exato. Se você mensurar isso de forma mais precisa, mais local, mais granularizada, provavelmente você vai começar a identificar oportunidades de redução desse consumo. Certo? Então, para reduzir o impacto ambiental causado pelo consumo de energia, você precisa mensurar não só a sua entrada, mas também mensurar em diversos níveis internamente. Mensurando esses diversos níveis internamente, você poderá encontrar, e certamente encontrará, oportunidades de reduzir ou de evitar consumos. E aí a quantificação do quanto você reduziu em cada uma dessas operações, em cada um desses processos, é que vai te evidenciar o quanto você está se tornando mais eficiente, porque você sabe quanto de serviço você continuou entregando, eventualmente com uma quantidade de energia consumida menor. Isso é diretamente evitar impacto ambiental, evitar aspecto ambiental. Ou seja, você consome menos energia, você emite menos gases de efeito estufa e continua entregando o mesmo serviço. Esse tipo de ação é a ação ideal. Porque assim, quanto menos recursos da natureza você consumir, quanto menos você emitir para entregar o mesmo valor, melhor a sua ação. Certo? Esse é o jeito, eu diria assim. Medir com precisão e depois agir pontualmente para garantir eficiência local. Você está me falando vários pontos interessantes, né? Porque quando a gente fala... O ESG ele tem que ser um comprometimento nacional, global, enfim... uma ou outra empresa está envolvida é importante, mas a gente precisa do envolvimento da sociedade em geral, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala de ESG, a gente também fala você falou sobre isso um pouco antes, sobre investimento, né? Investimento, ponto. Né? Se eu sou uma indústria, eu tenho que colocar filtros nas minhas chaminés, que isso vai ter dinheiro. Então, de alguma forma, você vai ter que
Como é que a gente responsabiliza? Aí tudo bem que é uma pergunta talvez para o governo responder, para alguém do governo responder, mas eu queria alguns insights nesse sentido de como é que a gente faz a gente caminhar, o Brasil caminhar no sentido de que todas as empresas estejam comprometidas com isso? É complexo realmente essa resposta. Mas assim... E dá um outro podcast, inclusive. Dá sim. Eu diria o seguinte, o caminho que eu imagino é o caminho do micro para o macro. Como é que a gente age no nosso dia a dia? Né? Como é que a gente se responsabiliza para garantir que na nossa vida, nos nossos hábitos diários, né, nós estamos causando menos impacto, entregando mais valor. Acho que desde hábitos simples, como ter cuidado com o que a gente compra e ter cuidado com aquilo que a gente descarta e como a gente descarta. Pensando que... Começa em casa. Isso, começa em casa. Pensando que aquilo é um processo cíclico. Não é? Ou seja, a gente precisa pensar que a natureza, e a gente é parte da natureza, a gente está num processo cíclico e não existe resíduo, não existe lixo. Né? Tudo precisa ser reciclado de uma maneira ou de outra. Vai ser reciclado e é bom que a gente consiga reciclar isso de uma forma... Mas eu gostei dessa ideia, é legal isso. Inteligente, ou seja, porque se a gente gerar um resíduo muito ruim, ele vai causar um impacto maior e vai reciclar de alguma maneira, ele vai se reciclar na natureza, e essa reciclagem pode ser negativa para a nossa vida. Essa preocupação a gente precisa ter individualmente. E aí, quando a gente vem para um ambiente profissional, dentro de uma organização, a gente já está em uma comunidade, né? Aí já existe aqui uma governança, já existe um impacto maior, vale a mesma regra, certo? Vale a regra da nossa atitude aqui dentro, de qualquer que seja o espaço onde a gente esteja, e vale também a regra para quem pensa a governança, para quem pratica as ações dentro de uma organização. Em nível de governo, em nível de país, vai ser apenas um reflexo. Né? Os nossos governantes, eles são o reflexo do que nós somos enquanto sociedade. Né? Eles não estão em outro planeta, eles não são extraterrestres. Eles são a gente no espelho. Às vezes é duro a gente reconhecer isso, porque a gente às vezes não quer reconhecer, né? Especialmente quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente está acima do peso, a gente não gosta daquele cara que aparece no espelho. Os nossos governantes são isso, eles são um espelho que a gente não quer reconhecer, mas é a gente lá também. E isso reflete também o quanto a gente tem dificuldade em entender e tem dificuldade de tratar com temas mais complexos. A ESG é um deles, mas existem muitos outros temas complexos que às vezes a gente entende que é a religião, que é o governo, que é a escola, mas na verdade é a gente mesmo. São as nossas ações enquanto indivíduos, são as nossas ações enquanto profissionais que vão fazer a diferença para a gente crescer, para a gente evoluir nessa agenda. O que eu vejo de positivo nisso? Hoje, nas ações práticas, eu vejo as pessoas fazendo isso, eu vejo as pessoas mais atentas ao que elas vão consumir. Legal, sim, elas estão mais preocupadas em consumir de forma mais consciente, não só pelo financeiro, mas também por questões ambientais, também pela reciclabilidade daquele produto. Então, esse é um elemento muito bacana. Eu vejo as pessoas preocupadas com o planeta do ponto de vista social. A gente teve um evento no Rio Grande do Sul recentemente. É interessante como a gente percebe que as pessoas estão genuinamente preocupadas não só com os eventos climáticos, mas também com as consequências para as pessoas, e a gente começa a olhar e se preocupar como é que a gente está, né, enquanto planeta. Então, me parece que nós estamos evoluindo positivamente nessa agenda, e eu acho que esse é o caminho. Por consequência, os nossos governantes vão perceber isso e vão tomar também mudanças legais assim por diante. Cara, adorei isso. Eu acho que é isso. No final das contas, é a sociedade que pressiona tudo. É a sociedade que pressiona a iniciativa privada e é a sociedade que pressiona o governo. Né? E isso está sendo causado muito por uma mudança geracional de preocupação com o consumo, que você falou muito bem, com o consumo, com o meio ambiente. Perfeito. Eu gostei muito dessa sua resposta, começar do micro para a gente realmente ter o ESG efetivo e genuíno. Para a gente caminhar para a nossa última pergunta, quais são as dicas de um especialista que você daria para as empresas que estão iniciando as suas ações em ESG? A gente entendeu que governança é super importante, né? É isso mesmo, comece pela governança, comece, né, de forma verdadeira, dando os primeiros passos no sentido de estabelecer uma espinha dorsal que vai governar, que vai definir, que vai direcionar as ações de todas as partes interessadas a partir dali. Segundo elemento... Tem que criar um departamento? Não precisa. Tá. Assim, de alguma maneira, a ESG todos nós fazemos. Né? A ESG...
a grande questão é qual é a qualidade desse ESG, né? De que maneira, assim, eu diria o seguinte, a sustentabilidade é o grande o que a gente busca. O ESG é o como isso se desdobra na prática. E esse como, ele é uma jornada, você não consegue do dia para a noite transformar a sua vida, transformar uma organização. A gente precisa fazer isso de forma gradativa, pensando em médio e longo prazo. Uma boa governança vai começar a direcionar todos numa mesma direção, de um mesmo propósito, de um grande objetivo, junto, lógico, com a sustentação, né, econômica daquela organização. Então esse eu diria o primeiro passo. O segundo passo, na mesma onda, a gente precisa envolver as pessoas. Precisa trazer as pessoas para esse propósito. As pessoas estão de fato seguras, elas estão de fato remuneradas adequadamente, elas estão se sentindo partes daquele propósito, daquele objetivo. Que é o que você citou, né? Exato. Elas se sentem felizes ao buscar esse objetivo, aquilo faz sentido para elas. Se isso faz sentido, você já marca um grande gol, porque aí aquilo que foi definido enquanto governança, que em princípio são papéis, são reuniões executivas, fez sentido para as pessoas, que é quem de fato vai colocar isso em prática. Então, assim, novamente, vai ser uma revolução do dia para a noite? Não. É um trabalho continuado de evidenciação de que há um compromisso da alta liderança e de que sim, há um patrocínio e de que há uma vontade genuína daquela organização de evoluir nessa direção. Se isso for conseguido, né, for mantido essa jornada, segundo aspecto. E por último, é muito importante deixar claro que sem esses dois elementos a gente não vai causar de fato impacto positivo no ambiente no qual a gente está. O ambiental está lá na frente, embora a gente fique muito sensibilizados, né? A gente fica muito sensibilizado ao ver as mudanças climáticas, o que aparece na TV, etc. A gente fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa, o Amazonas, o Pantanal, o Rio Grande do Sul. Isso está muito longe da nossa realidade. Então, assim, vamos fazer o micro, vamos fazer aquilo que dá cada passinho da escada e, quem sabe, num médio, futuro, longo prazo, a gente consiga arrumar a nossa casa e aí sim a gente possa causar um impacto maior no planeta, que é o ideal, mas né, vamos começar pequeno. Filófilo, acho que dá um bate-papo muito mais longo, porque é muito bacana ver corporações, e aí eu estou falando de um hospital especificamente, que está completamente envolvido dentro dessas ações, e a gente precisa disso, a sociedade precisa disso. E eu quero te agradecer por estar aqui para dar um pouco de luz ao ESG bem feito, que eu acho que esse que é o ponto principal. Eu quero parabenizar o Einstein e, de novo, agradecer por você estar aqui e junto com a gente, ajudando a desmistificar algumas coisas de ESG e ensinando um pouco como é que é essa jornada. Então, te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, um bate-papo muito gostoso, muito bacana. Fico feliz de estar aqui com vocês hoje e de eventualmente trazer alguma contribuição para esse tema que é relevante para todos nós. Governança é o mais importante. O Filósofo falou muito bem. Duas coisas que eu pesquei, que para mim são takeaways super importantes. Eu acho que a governança começa daí. E aí fica muito mais claro para mim, inclusive. Não tem como a gente mexer no ambiente ou na sociedade sem antes você ter uma governança onde você possa definir KPIs, definir objetivos, para que no final você consiga saber se aquelas ações que estão sendo feitas estão de acordo com o propósito da empresa e que de alguma forma elas estão inclusive atingindo a sociedade. E outra coisa muito bacana é o micro, começar do micro. No final é isso, acho que a sociedade ela começa a pressionar tanto empresas privadas ou governamentais no sentido, olha, eu quero fazer isso, eu faço isso em casa, eu queria que a minha empresa também fizesse. Então esses são takeaways que ficaram para mim, acho que um dos melhores bate-papos que eu tive sobre ESG. Então espero que para vocês tenha sido também algo prazeroso e que de alguma forma tenha agregado. Eu espero que compartilhem, se inscrevam no canal obviamente, mas compartilhem o conteúdo, porque eu acho que a gente precisa mobilizar a sociedade nesse sentido. Tá bom? Obrigado e até a próxima.